Queridos, hoje nós estamos na terceira parte de uma série sobre fé. Quem aqui esteve nas duas primeiras mensagens? Levante a mão. Você que não esteve, as duas primeiras mensagens já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, também no Spotify. É importante que você volte lá, porque essa série, ela tem a ideia de conhecimento empilhado. Ela não é uma mensagem isolada, cada uma delas. Embora ela tenha uma aplicação isolada, para que você tenha um pleno conhecimento a respeito daquilo que estamos falando, é importante que você possa entender todo o conteúdo. Inclusive, talvez tenham respostas que você só terá na próxima mensagem, que vamos ministrar, que é a última mensagem a respeito da fé. Esta série, nós nos propomos a responder algumas questões a respeito da fé. Perguntas que nós levantamos para facilitar o entendimento. Perguntas como, por exemplo, o que é fé? E o que não é fé? No sentido fé bíblica e aquilo que não é fé bíblica. Nós explicamos, e em resumo, a fé bíblica é aquela fé que está ancorada em Deus, ancorada no poder e no caráter de Deus. A fé que não é fé bíblica, ela está ancorada naquilo que chamamos de fé na fé. É fé no próprio comportamento. É quando a pessoa ela adquire uma atitude de dizer, não, as coisas vão dar certo porque eu tenho uma confiança. Confiança no quê? Não, na minha própria declaração. E nós aprendemos que quando a pessoa tem fé na fé, qualquer coisa importa, qualquer coisa serve. Entrar com o pé direito no ambiente e fazer um ato profético é a mesma coisa. Caixinha de promessa e horóscopo, mesma coisa. Porque ela está ancorada em coisas que na verdade não dão para ela nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de estrutura. Ela crê na própria palavra. Nós temos uma série no Netflix que é O Segredo, e pessoas pensam, nossa, aquilo é muito incrível, tudo acontece pelo poder da mente. Você pode chamar isso do que você quiser, mas isso não é a fé bíblica. Porque a fé bíblica está ancorada no poder e no caráter de Deus. Nós também falamos que é inteligente ser positivo. Inteligente. É muito melhor um ímpio positivo do que um ímpio negativo, não é verdade? Que reclama de tudo e não concorda com nada e tudo vai dar errado. Muito bom. Se você tem a opção entre ser negativo e positivo, seja positivo. É muito mais inteligente. Mas também não é fé bíblica. Porque a fé bíblica não está baseada somente numa atitude positiva, mas eu repito, no caráter e no poder de Deus. Mas também nós colocamos outras questões, como por exemplo, como a fé atua, como a fé cresce, se a fé pode ou não ser aplicada a questões materiais. E o texto base que nós estamos usando está em Marcos capítulo 11, eu queria que você lesse comigo, a partir do verso 20. O texto diz assim, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Rabi, vê a figueira que amaldiçoaste e secou. Jesus respondeu, tenha fé em Deus. E aqui dessa afirmação, nós trabalhamos a primeira mensagem, que é a fé bíblica, que é a fé na pessoa de Deus. E ele continua dizendo, em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levanta-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Vamos contextualizar de novo nesse texto. No verso 13 e 14, o evangelista está narrando o trajeto de Jesus entre Betânia e Jerusalém. Betânia era o lugar, era onde habitavam os amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria, e tinha uma distância aproximada de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus, quando ia para Jerusalém, se hospedava em Betânia. E uma desses caminhos, desses trajetos entre Betânia e Jerusalém, Jesus vê uma figueira cheia de folhas. As figueiras começavam a florescer em março, e elas davam fruto pleno em junho, e agora era abril. Abril era Páscoa, era próximo à Páscoa, e Jesus estava passando próximo a essa figueira, e em abril ela não tinha fruto pleno, mas se esperava que tivesse brotos comestíveis, e Jesus vai até a figueira a fim de encontrar esses brotos, e ele não encontra. Não encontrando, Jesus amaldiçoou a figueira.
Jesus não fez isso porque Jesus estava magoado com a figueira. Jesus não fez isso porque ficou irritado e disse, se não dá para mim, também não vai ter comida, ninguém vai comer de ti também. Jesus faz isso para, a partir disso, ensinar o problema entre ter aparência, mas não ter fruto. Era um confronto aos religiosos da época. Não era o primeiro confronto. Jesus já havia confrontado aquela geração, porque eles eram como sepulcros caiados. Eles eram bonitos por fora, mas por dentro tinha podridão, tinha morte. E Jesus usa a maldição da figueira para ensinar que mais importante do que ter aparência é você de fato frutificar. E o fruto que se esperava deles era o fruto de arrependimento. Muito bem. Quando eles voltam, Pedro percebe que a maldição de Jesus havia se materializado e a figueira então estava completamente seca. E chamando a atenção de Jesus para o fato de sua palavra ter se materializado, Jesus aproveita para dar um ensino a respeito da fé. E Jesus dá algumas sentenças a respeito da fé. A primeira sentença que Jesus dá é justamente essa: tenham fé em Deus. A segunda sentença, que está no verso 23, é que Jesus fala sobre o poder de crer em Deus e dizer sem duvidar. Nós falamos sobre isso na mensagem da semana passada, que a nossa fé precisa alcançar as nossas falas, a nossa fé precisa alcançar as nossas atitudes. Também falamos na semana passada a respeito de conhecer a vontade de Deus, porque conhecer o caráter de Deus nos dá confiança em pedir, conhecer a vontade nos dá certeza de receber, porque oramos segundo a vontade de Deus. Jesus também vai dizer a sentença ao respeito de confiar na resposta positiva da oração. E por fim, Jesus vai dizer que deveríamos perdoar enquanto estivéssemos exercendo fé. Isso nós falaremos um pouco mais na semana que vem. Hoje ainda quero me concentrar nessas duas afirmações centrais, que é o falar sem duvidar, mas também crer na resposta positiva de oração. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre essa fé aplicada à nossa vida, ao nosso dia a dia, nós ainda precisamos responder algumas questões que nós não falamos sobre ela durante a série. A primeira questão é como a fé nasce, como a fé vem. Se existe uma diferença entre aquela crendice mundana e secular que se apoia na própria atitude de confiança e a fé bíblica que é ancorada em Deus, como que essa fé bíblica nasce? O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, verso 17 e 18. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Como é que nós adquirimos fé? Ouvindo a palavra de Cristo. Quando eu estou meditando na palavra e me preparando para ministrar sobre a vida de vocês, nós somos tentados a colocarmos palavras ali ou formas de falar que te emocionem. E, irmãos, é gostoso. A gente que é pregador, é gostoso a gente olhar e ver você chorando, ver você pulando, se alegrando. É gostoso, irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu falo uma coisa que te emociona, se eu solto palavras de efeito, eu posso arrancar de você um arrepio, um suspiro, dar a você uma grande experiência. Mas o que vai te gerar fé é pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Cristo é que gera fé. Isso, inclusive, é um motivo pelo qual você não deve deixar de congregar. Porque quanto mais você se expõe à palavra de Cristo, mais fé é gerada no teu coração. Uma segunda questão que precisamos responder, antes de continuarmos, é como é que a nossa fé é provada. Porque nós temos uma ideia de que fé provada é aquela fé que passou pelo teste do crer e conseguiu cada dia coisas maiores através do crer. Mas não é isso que a Bíblia chama de fé provada. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. O que é prova da fé? O que está envolto aqui nesse contexto? A prova da fé aqui é passar pelas provações da vida e continuar crendo. Porque quando nós falamos sobre fé, nós estamos falando sobre uma ferramenta incrível que Deus nos deu para a vida, para tudo. E você pode cair no engano de pensar que uma vida de fé é uma vida de triunfo em triunfo. E é verdade, em certo aspecto, a fé é uma vida de triunfo em triunfo. Agora, o que nós conhecemos por triunfo é o que pode mudar. Porque triunfo para uns é quando tudo dá certo.
Mas um bom cristão é um cristão que foi provado. E tendo sido aprovado, também foi aprovado. Ele foi provado e aprovado. Irmãos, todos nós precisaremos passar por provas. E prova é diferente de tentação. Porque Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado por nada. Porque nós somos tentados quando atraídos por nossa própria cobiça. Quem é chamado de tentador na Bíblia é Satanás. Deus não é tentador. Então prova não é tentação. Prova são as dificuldades da própria vida. São os nãos que recebemos de Deus. Quem já recebeu o não de Deus? Um não bem qualificado assim, ó. Sabe, você tinha tudo para receber um sim. Você falou, não, o sim é a resposta mais provável. Ele disse não. E quando você perguntou o porquê, ele não te respondeu. Porque ele é Deus e você que é servo. A fé não nos põe em situação diferente. Você não se torna senhor de Deus quando você tem uma fé provada. Ele continua sendo Deus, a gente continua sendo servo. Amém, queridos? E às vezes nós recebemos um não de Deus, Ele não nos explica. E é um sim que parece ser a melhor resposta diante de uma pessoa que você orou para não morrer, ou de alguém que você orou para não partir, mas você não recebeu a resposta positiva. E como é que você tem uma fé que foi provada e aprovada? É que depois disso você continuou crendo. Você recebeu não e você está aqui hoje. Sua fé foi provada. E ao não deixar de crer, você foi aprovado. Então a nossa fé é provada quando nós passamos pelas dificuldades da vida. Todos nós passaremos pelas dificuldades, mas ao nos mantermos crendo, quando nós nos mantemos crendo, nós estamos sendo aprovados por Deus. Agora, não é só ter uma fé provada, não é só entender que a fé vem pelo ouvir, mas é também entender que a nossa vida precisa ser movida por um estilo de comunicação que também produza fé, que represente a nossa fé. E a fé precisa ser materializada em nós, antes de vermos a materialização daquilo que pedimos. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, a partir do verso 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Se você quer ver, irmão, você não está vivendo por fé. A fé consegue acreditar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E o que eu vou trabalhar agora é para mim, o cerne da aplicação da fé. Porque tem muita gente que pensa que crer é negar a realidade visível. É como se eu desse uma de louco diante da verdade. E eu vou mostrar para você que, biblicamente, não é assim que se usa a fé. A fé é a resposta diante da realidade, não é a mudança dela. Olha o que está escrito em Números, capítulo 13, a partir do verso 26. Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, contudo, o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas, que vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Para por aí, verso 29, para aí. Até aqui está tudo bem. Eles estão fazendo uma constatação da realidade. Eles foram enviados para isso. O que se espera de espias é que eles tragam um relatório fiel. E eles estão trazendo um relatório fiel. A Bíblia diz que o cacho de uva que eles trouxeram, precisavam de 2 homens para carregar. Então eles chegam numa reunião, imagine a reunião aqui, nós estamos aqui esperando que alguns tragam um relatório da cidade que vamos invadir. E de repente eles trazem um cacho de uva e dizem, olha aqui, olha o cacho de uva que nós colhemos lá. A terra mana leite e mel. A terra produz muito, a terra é boa. Porém a terra não é essa facilidade toda que vocês imaginam. Lá tem gigantes, lá tem muitos povos, tem cidades fortificadas, tem cidades muradas. Até aí está tudo bem, concorda comigo? Eles só estão fazendo uma constatação da realidade. Verso 30. Olha como Caleb reage diante da realidade. Verso 30. Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra,
porque certamente conseguiremos fazer isso. Como que Caleb reage diante da realidade? É tudo isso mesmo. A terra tem frutos bons, a terra tem gigante, a terra tem muro, a terra é tudo isso que eles falaram. Mas Deus é poderoso para nos dar a terra, então vamos subir. Agora, olha como os outros 10 espias, porque Caleb só tinha junto de si Josué. Inclusive, nós só sabemos o nome dos 2, porque ninguém lembra o nome de gente incrédula. Ninguém lembra o nome dos outros 10. E o verso 31 vai dizer o seguinte: os homens que tinham ido com ele, porém disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. E disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. E aqui começa aquilo que é a interpretação deles. Todos que vimos são de grande estatura. Mentira, irmão, é possível que todo mundo é grande. Mas é o que eles viram. E eles continuam dizendo: vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos, até aí tudo bem, e aos olhos deles. Será que eles perguntaram? Ô gente, a gente que está espiando a terra aqui, deixa eu fazer uma pergunta, a gente diante de vocês, a gente se sente um gafanhoto, como que vocês também nos veem? Ah, vocês são gafanhoto mesmo. Olha como é a interpretação deles, e diante desse relatório negativo, eles espalharam medo diante de todo o povo, e o povo começou a queixar-se de Moisés, e decidiram voltar. E por conta da incredulidade deles, eles passaram 40 anos no deserto, até que toda aquela geração incrédula morresse. Só restou Josué e Caleb e suas famílias daquela geração para entrar para dentro da terra prometida. Não era a circunstância, era como eles lidaram com a circunstância. Eu quero mostrar isso para você também em Romanos capítulo 4, a partir do verso 17. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmurecer na fé, preste atenção, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé, e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído ou imputado como justiça. Olha o que o texto diz, que Abraão, ele reconheceu que o corpo dele já não tinha vitalidade, irmão. Ele tinha 100 anos de idade, num tempo onde não tinha um remédio azulzinho. Ele olhou no espelho e falou: tá feio o negócio, tá tudo caído. Olhou para a mulher dele, 90 anos de idade, já tinha passado pela menopausa uns 40 anos atrás. Aí ele olha e fala o seguinte: Deus falou que nós vamos gerar um filho, mas eu, olhando para mim, eu não vejo possibilidade. Para minha mulher também não. Eu acho que eu brinquei hoje em Sorocaba, porque ele olhou no espelho assim e falou assim: tá velho. Aí Sara estava lá atrás, ele falou baixinho: tá velha. A Sara não ouvi, claro, né? Irmãos, eles não podiam mais gerar, e ele não ignorou esse fato. Ele não ficou usando um mantra, dizendo: tô novo, tô novo, tô novo, tô novo, tô novo. A fé diz para mim que eu tô novo, tô novo, tô novo, tô forte, tô forte. Não. Porque em algum momento da minha caminhada, o ensino sobre a fé foi assim, que nós deveríamos falar como se aquilo não fosse uma verdade, ignorar o fato. Não é isso. Abraão olhou para si e falou: eu estou velho, minha mulher está velha, mas quem prometeu não se importa com isso. Quem prometeu tem poder de fazer o que quiser, mesmo que eu esteja velho, mesmo que ela esteja velha. Se ele prometeu, é nele que eu confio, é nele que eu acredito, é no poder dele que eu confio. Isso é a fé bíblica, irmãos. Não é negar a realidade, mas é saber que você tem que ir a quem pode resolver e confiar nesta pessoa. Quando eu era pequeno, em 1998, minha avó morreu. E minha avó morreu de uma morte trágica para uma senhora de 86 anos. Ela morava na casa de um dos meus tios, ela tinha Alzheimer, e ela estava cuidada, ela conhecia a casa, então a casa tinha escada, mas ela não subia. E um dia que meu tio precisou viajar, ele precisou deixar na casa de um outro tio.
E ali, naquele dia que ela ficou, ela caiu, bateu a cabeça e morreu de traumatismo craniano. Para uma senhora de 86 anos foi um baque, porque espera-se que morra de velhice, já está numa fase que a gente não espera mais algo tão drástico. E eu lembro que eu fui dormir e não sabia o que tinha acontecido. Na verdade, isso aconteceu de madrugada. Quando eu acordei, estava um caos na casa e já tinha a notícia que minha avó tinha falecido. Naquele dia foi um dia muito triste. Nós fomos para Mauá, onde morava minha avó. Ali foi o velório, de lá voltamos para São Bernardo, onde seria o enterro. E passamos a primeira parte do dia no enterro, enterramos próximo ao almoço. E minha mãe, como uma mulher que não deixava de congregar, à noite nós estávamos todos prontos para ir para o culto do mesmo jeito. E nós morávamos na periferia, em São Bernardo, e tínhamos que subir um morro para ir para a igreja. E não sei se você conhece esses ambientes, tem muito crente. Então no caminho era paz do Senhor para cá, paz de Deus para lá, graça e paz para cá, era tudo, irmão, era tudo no meio do caminho, tinha todas as denominações. E era, tudo bem, dona Maria? Sempre assim, tudo bem, graças a Deus, melhor do que eu mereço, era o jeito que minha mãe respondia. O jeito que minha mãe responde, ela está viva ainda. E aí no caminho as pessoas começaram a perguntar, dona Maria, tudo bem? Minha mãe dizia, vai tudo bem, graças a Deus. E eu andando do lado dela, eu falei, estou conhecendo o lado da minha mãe que eu não conhecia, ela mente também, viu? Acabamos de sair do enterro, como assim, está bem? Daqui a pouco, dona Maria, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, melhor do que eu mereço. E eu fui para o culto, irmão, cucado aquele dia. Acabou o culto, eu nem consegui prestar atenção muito no culto. Na hora da saída, eu falei, mãe, a senhora mentiu hoje, né? Ela falou, como assim eu menti, meu filho? Mãe, nós saímos do enterro agora, a senhora falou para todo mundo que estava tudo bem, que estava tudo bem. Ela me fez lembrar de uma história bíblica, de quando Eliseu ora para uma mulher que não podia gerar filhos, essa mulher tem um filho, e esse filho morre. E então, essa mulher pega o transporte, pede que o marido prepare um transporte para que ela vá ter com o profeta, e o marido pergunta, vai tudo bem com você, com a criança? Ela diz, vai tudo bem comigo, vai tudo bem com a criança está morta. No meio do caminho, antes dela chegar, o profeta fala para o seu ajudante, vai ter com a mulher porque ela está vindo e Deus não me falou nada a respeito dela. E o ajudante chega e diz, vai tudo bem com você, vai tudo bem com seu filho? Ele falou, vai tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, ela diz, não vai nada bem. O filho que eu não pedi e que você insistiu para Deus me dar, agora morreu, quero meu filho de volta. O profeta sai correndo, vai lá e o menino ressuscita. E minha mãe me contando essa história na volta para casa. E ela disse, meu filho, a gente tem que aprender a contar os nossos problemas para quem pode resolver. Para todas essas pessoas no caminho estava tudo bem, e é verdade, estava tudo bem mesmo, o Senhor me consolou. Sabe o que eu estava dizendo? Porque eu tinha plena confiança que Deus ia consolar o meu coração como Ele fez. Então eu não menti, eu simplesmente olhei para aquilo que Deus ia fazer e continuei crendo no que Ele pode fazer. Então nós temos que aprender a derramar o nosso coração diante de quem de fato pode resolver o nosso problema. Então quando nós aprendemos a ter uma atitude de fé, uma linguagem de fé, nós não estamos negando a realidade. É que nós constatamos a realidade e aprendemos a reagir à realidade com fé. E reagir com fé significa dizer com fé. Reagir com fé significa agir conforme a fé que temos. E aí fica a grande pergunta, nós podemos usar essa fé para as coisas cotidianas? A Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades, e para isso você pode usar fé. Olha o que está escrito em Mateus 6, a partir do verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Aqui o texto diz, aquilo que comer, aquilo que beber, aquilo que vestir. O que ele está dizendo, em resumo? O que vocês precisam para viver. Nós sabemos que vivemos numa sociedade mais complexa, onde o que comer, beber e vestir não é o suficiente, nós precisamos de mais. E o que o Senhor está dizendo? É que Ele supre as nossas necessidades. Olha o que Paulo diz para reafirmar isso. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu sei que tem coisa aqui que vai ser respondido na próxima mensagem, que nós vamos falar sobre como a fé se relaciona com outros princípios. Mas o que eu estou te ensinando aqui, que se a palavra está dizendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades, nós não devemos ficar ansiosos diante das dificuldades, como quem está desesperado e sem Deus. Porque os cristãos, nós como cristãos na atualidade, somos como ateus. Cremos que Deus existe, mas falamos que Deus existe, mas não vivemos como se Ele não existisse. É como se Deus não pudesse intervir nas nossas necessidades básicas. Quantos dias você esteve em dificuldades e você olhou e parecia que não ia dar, e deu.
E você gastou horas e dias da sua vida desesperado. E Deus foi lá e se mostrou fiel mais uma vez, porque Deus é fiel apesar de você. Deus é fiel apesar da sua atitude. E Ele tem cuidado de você, mas você fica ansioso de necessidade em necessidade. O Marco disse algo aqui hoje, que eu sempre uso uma canção da harpa cristã para exemplificar. O refrão da canção é: conta quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, conta todas, mas conta de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Deus já fez e Deus continua fazendo, e você continua ansioso, você continua preocupado, você continua emprestando a sua boca para a incredulidade. A palavra de Deus diz que Ele vai suprir as suas necessidades. Aprenda a descansar no Senhor. Está todo mundo desesperado, você fala: o Senhor suprirá as minhas necessidades em glória. E conhecer a palavra te dá autoridade para declarar, porque não é um mantra vazio. Não é uma declaração positiva, simplesmente é: a palavra de Deus disse que Ele vai suprir as minhas necessidades, e eu creio na palavra de Deus. Amém? Você pode crer nisso? A palavra de Deus diz que Deus recompensa a nossa generosidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque um dos desafios que temos para mantermos fé é quando Deus nos dá a oportunidade de sermos generosos e nós ficamos preocupados: não, mas vai me faltar. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 6, verso 38. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Então, lembre-se disso. A medida que você usa vai ser usada para medir você. Então, se você é mesquinho, se você não é generoso, se você fica contando moedinhas para ajudar as pessoas, essa vai ser a medida usada para medir você. O apóstolo Paulo vai continuar nessa linha. Ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 em diante: lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer com que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu generosamente aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Não vai ter nenhum link aqui para você ofertar, amém, irmãos? Você não vai receber nosso Pix agora. O QR Code, eu não estou falando isso para você ofertar. Eu quero te mostrar que às vezes nós retemos, quando deveríamos ser generosos. Não estou falando só na igreja, com pessoas na nossa vida, nas circunstâncias da vida. E normalmente retemos porque confiamos no dinheiro. E Jesus vai dizer que não tem como servir a Deus e a mamon. Ah, pastor, então já que é assim, eu vou dar porque eu estou precisando de dinheiro, então eu vou dar mais dinheiro para Deus para mim ter. A maioria das pessoas que ensinam vão te ensinar sobre esse texto, vão ensinar você a fazer isso. Mas se você faz para ter, você não é generoso, você é oportunista. O texto é para aqueles que querem ter um coração generoso, não querem ter medo de dar, com medo de faltar. Medo de compartilhar e não ter para si. E nós percebemos a nossa falta de fé quando retemos aquilo que precisávamos compartilhar. E quando compartilhamos, imagine aquele menino com 5 pães e 2 peixes. Irmão, está todo mundo com fome. Você tem 5 pães e 2 peixes. Irmão, você come bem escondidinho. Sabe, você aqui, ó. Porque, irmão, tem muita gente com fome aqui. Se eu mostrar isso aqui, não vai ter para ninguém. Mas ele confia no Senhor para dar o que ele tem nas mãos do Senhor. E o que ele tem supre a fome de todo mundo. E ele sai e vai embora para casa com comida ainda. Porque ele confiou no Senhor e não naquilo que ele tinha nas mãos. Nós podemos aplicar fé para isso, Senhor. Olha, eu só tenho isso, mas se o Senhor quer que eu seja generoso, eu vou ser generoso, porque a minha confiança está no Senhor e não naquilo que está em minhas mãos. Pastor, podemos aplicar fé para a cura? Lógico que podemos. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15.
há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. O que é presbítero? Aquele que preside. No nosso contexto, poderíamos dizer que aquele que preside, aquele que lidera, seriam líderes de célula, líderes de setor, ou até mesmo discipuladores. E ele vai continuar dizendo, e estes orem por ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Irmão, olha que ferramenta incrível, nós vivemos como incrédulos. Você me pergunta, pastor, por que nós não temos óleo na igreja? Por que não tem nenhum olhinho aqui? Ainda as pessoas usam um termo que é um pleonasmo, né? Dizem assim, óleo ungido. Irmão, não existe óleo ungido. Como assim, pastor, não existe óleo ungido? Porque óleo é para ungir. Como que você unge o óleo? É como dizer água molhada. Óleo é para ungir, irmãos. Óleo é para ungir. Então não existe óleo ungir. Ah, pastor, então óleo consagrado, óleo separado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Biblicamente, no Novo Testamento, o óleo só é usado para uma coisa, para ungir enfermos. Em algumas circunstâncias é porque o óleo tinha propriedades medicinais, mas também o óleo era um testemunho da comunidade local, que aquele irmão que não pôde congregar, ele está recebendo o cuidado da igreja local. Você não vai ver ninguém ungindo carroça, carruagem, templo no Novo Testamento. Não existe isso. Se você aprendeu isso, irmão, desculpa te falar, não queria te decepcionar, mas a verdade tem que ser dita em amor. Isso é crendice da nossa geração, não existe isso na Bíblia. Então por que unge com óleo? Porque a pessoa não pode vir congregar. E ela manda chamar a liderança. Então, irmão, se você ficou doente, falou, ninguém foi me visitar, a Bíblia diz que você tinha que mandar chamar. Se você não mandou chamar, quem errou foi você. Ainda nós não temos bola de cristal. Não, pastor, estou doente. Manda chamar, irmão. Manda chamar. Hoje é fácil. Na época tinha que mandar alguém pegar uma carroça, um cavalo, e ir lá avisar para o líder que tinha alguém doente. Hoje você manda um WhatsApp, você liga. Fala, vem aqui que eu estou doente. E aí a pessoa chega lá, unge. E a oração da fé levanta o enfermo e perdoa pecados. Irmão, para pensar que coisa maravilhosa. Então é o seguinte, ficou doente, irmão, vai no médico, faz o que tem que fazer, mas liga também para os seus líderes irem na sua casa, ungir você e orar por você. Comece a desfrutar do que a Bíblia diz que você tem que desfrutar. Não vem querer dar uma de instruído, de erudito, dizer, não, porque isso era para aquele tempo. Irmãos, não estou nem falando do dom de cura. Nós nem estamos falando do dom de cura. Nós estamos falando a oração de qualquer irmão que lidera. Dizendo, a oração da fé vai curar o enfermo. E se tiver cometido pecados, vai ser perdoado. Irmãos, nós precisamos de ver isso mais acontecendo dentro da igreja. Nós precisamos ver isso. O Senhor nos promete isso. O Senhor nos deu essa possibilidade. E o Senhor quer que você viva de fé em fé. Existem pessoas precisando de um milagre para destravar o coração delas. E nós somos uma igreja que crê no poder de Deus. Eu quero terminar, esse é o último texto desta noite, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Paulo diz o seguinte, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele está dizendo que nós precisamos esperar em Cristo para a eternidade, mas não sei se você percebeu no texto, ele vai dizer o seguinte, se é só para essa vida, se você espera em Deus só para essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Mas ele não está dizendo que você não pode esperar em Deus para essa vida. A fé é para aqui, para agora e para sempre. Nós somos chamados para viver de fé em fé, irmãos, crendo em Deus para todos os contornos da nossa existência. Você vai sair daqui hoje e você vai dizer assim, a partir de hoje, a minha vida será uma vida de fé, em todas as circunstâncias. Eu vou procurar conhecer a vontade de Deus para tudo na minha vida, através das Escrituras, e quando eu adquirir consciência daquilo, quando eu adquirir certeza e confiança, eu vou declarar, porque a fé vai extravasar para as minhas palavras e para a minha atitude. Eu não vou ignorar as circunstâncias diante de mim, mas eu vou responder a essas circunstâncias com fé e não com incredulidade. Queria convidar você a ficar em pé. Talvez os seus filhos não estejam servindo a Jesus e você não veja a possibilidade. Pastor, os meus filhos estão muito distantes do Senhor. Alguém pode te dizer, não, fecha a boca, não fala isso, está errado. Senão você está falando sem fé. Não, meus filhos estão distantes, isso é verdade. Mas eu tenho fé para ver os meus filhos um dia prostrados aos pés de Jesus de novo. E vou tratá-lo com essa fé e com essa confiança. Talvez o seu casamento, irmãos, esteja passando por dias terríveis. Quem aqui já teve casamentos que parecia que não ia dar certo e hoje você está bem com a sua esposa? Levante a mão assim, ó. Deus fez um milagre no teu casamento. Olha quantas mãos levantadas. Deus fez milagres em casamentos. Casamentos que humanamente não tinha mais jeito. E chega no aconselhamento, quase que dá vontade de dizer, cada um vai para o lado, vocês estão me irritando.
Mas vocês não irritam Deus, porque Deus tem poder de curar o casamento de vocês. Pessoas que chegaram com doenças incuráveis, mas Deus curou. Irmãos, nós vivemos em um tempo que Deus quer manifestar o seu poder entre nós. E você pode exercer fé para isso. Hoje nós vamos ter aqui uma noite onde você vai poder receber oração. Inclusive eu já queria chamar os líderes para vir antecipado aqui para frente. E enquanto os líderes vêm, eu queria muito te dar a oportunidade, você que está aqui nessa noite e precisa de um milagre, eu queria muito te convidar a sair do seu lugar. Mesmo que seja só para se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa. Eu preciso de um milagre na minha família. Esses líderes estão aqui para orar por você. Para que você possa testemunhar amanhã que Deus operou um milagre na tua casa. Eu queria que você fechasse os olhos e começasse a clamar ao Senhor. Enquanto você que quer vir, quer ajuda, que você vá tomando coragem de vir aqui, buscar ajuda. Talvez você precise entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Talvez você precise hoje ter uma atitude radical, dizer: não, eu não vou ficar parado, eu preciso de ajuda. O Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso de um milagre nessa noite. Nós queremos orar por você. Enquanto os irmãos cantam, eu quero que você comece a orar e falar: Senhor, eu quero ter fé. Talvez hoje você esteja vivendo com muita incredulidade. Talvez hoje você duvide de tudo. Talvez você recebeu algum não de Deus. Esse não te travou. Eu quero te encorajar a pedir ao Senhor que Ele restaure a tua fé. Faça essa oração. Enquanto os irmãos cantam, peça para que o Senhor restaure a tua fé. Peça para que o Senhor te traga de volta ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Queridos, nós temos aqui alguns líderes ainda. Eu gostaria de impulsionar você que ficou meio travado. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas venha receber esta oração e através da fé receber a cura sobre a tua vida, sobre a tua casa. Venha orar junto, receber a salvação através da oração, a remissão dos pecados através da oração e a cura para a tua alma, a cura para a tua vida. Ei, não sei se você percebeu, mas você está em um ambiente aonde está sendo manifesta a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você percebeu, mas do teu lado tem pessoas que vieram aqui com o mesmo intuito de louvar e adorar o nome de Jesus.
E é um Jesus que não é um Jesus morto, é um Jesus que é um Jesus vivo, é um Jesus que salva, é um Jesus que cura, é um Jesus que restaura, é um Jesus que faz milagres e maravilhas. Vem pra cá, enquanto os irmãos estão louvando, nós queremos orar por você. Venha receber essa cura. Ei, nós não estamos falando de coisas apenas no âmbito espiritual, mas você vai receber fisicamente a tua cura, fisicamente a tua cura, fisicamente, ei, a remissão dos pecados, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Vem pra cá, aleluia. Jesus, Jesus. Nós louvamos a Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. A Tua palavra vai dizer que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. E nós estamos nessa noite nos apropriando, Senhor, desta fé, Senhor, meu Deus, que traz, Senhor, e supre todas as nossas necessidades. Pai, nós estamos aqui, Senhor, dando esse pontapé inicial nesta semana, crendo, Senhor, em Ti, crendo que o Senhor é aquilo, Senhor, que supre todas as nossas necessidades, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, acreditando, Jesus, acreditando, Senhor, que a cura sobre a nossa vida, sobre a nosso corpo físico, sobre a nossa mente, Senhor, curas, ó Pai, aleluia, aleluia, cura, Senhor, derrama sobre nós, aleluia, Senhor, que esta certeza, Senhor, venha ser pilares em nossa vida. Senhor, Tu és aquele que nós precisamos depositar toda a nossa confiança, Pai. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Senhor, eu quero orar, Senhor, por aqueles que ainda, Senhor, estão precisando tomar uma decisão, Senhor, em, Senhor, entregar totalmente a vida aos Teus pés. Senhor, eles não sabem por onde começar, Senhor, mas eu quero que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, toque no coração dele, na vida dela, Pai, que eles percebam a necessidade de se entregar por completo a Ti. Senhor, eu quero orar pelas curas, Senhor, nesta noite. Pessoas aqui vieram, receberam curas, mas muitos ainda estão, Senhor, um pouco de vergonha, tímidos, mas nós queremos orar e pela fé, Senhor, alcança ele no lugar onde ele está, alcança ela no lugar onde ele está, e Senhor, derrama, Senhor, do Teu poder, da Tua glória, e cura ela, Senhor, em Teu nome, Senhor, através do Teu sangue na cruz do Calvário que foi vertido, Pai.
Nós nos apropriamos disso. Nós nos apropriamos disso, Senhor. Que seja uma semana espetacular. Que seja uma semana de grandes provisões. Que seja uma semana, Senhor, de grandes milagres, de grandes maravilhas, ó Senhor. E que seja também uma semana de salvação. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aplauda mais forte, aplauda mais forte. Aleluia, isso, continua vindo, não para não. Não sai, é uma oportunidade, gente. Aleluia. Entregue a sua vida, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é o momento, agora é a hora, não deixe para depois. Mas como que eu faço? Vem aqui, ore. Fale para os irmãos aqui, são pessoas abençoadas. Aleluia! Oh! Vamos encerrar, tá? Mas esses líderes ainda ficarão aqui. Você ainda tem essa oportunidade de estar vindo aqui à frente, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por este domingo, em qual passamos na Tua presença, aonde nós louvamos a Ti, te engrandecemos, Senhor, e nós fomos impactados pela Tua palavra, Senhor. E muitos, Senhor, estão saindo daqui curados, Senhor. Muitos estão saindo daqui, Senhor, entendendo que estão salvos em Ti. Senhor, obrigado. É um privilégio que nós temos de poder participar de momentos como esse. Senhor, que o Teu amor, a Tua graça e as mais doces e íntimas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. E todos dizem, que Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Aleluia.